pessoal, tudo bem? Professora Angélica, chegando aqui com você para mais uma aula gratuita aqui no canal do Vale Concurso, com destino à sua aprovação, não é verdade? Sua mudança de vida aí do outro lado, né? Você que pretende fazer a prova do Corpo de Bombeiro do Mato Grosso do Sul, professora Angélica está aqui com língua portuguesa, com você aí do outro lado, seja muito bem-vindo ao nosso canal, ok? Pois é, antes de começarmos a nossa aula, antes de começarmos aí a conversar um pouquinho sobre o conteúdo que a professora Angélica está trazendo aqui para você, para te ajudar na sua aprovação, a professora Angélica quer te convidar, tá? Você que está inscrito no nosso canal, você que ainda não está inscrito, né, fique à vontade. Você que ainda não está inscrito, inscreva no nosso canal, aperte o sininho das notificações, não é verdade? Para você poder ficar ligado aí a tudo que rola aqui no nosso canal todos os dias. Você que está inscrito, fique aí, continue nos acompanhando, porque nós temos conteúdo de qualidade sendo oferecido de forma free para você aqui no canal do Vale Concursos todos os dias, ok? Então vamos lá, né, com destino aí ao CBM do Mato Grosso do Sul, Corpo de Bombeiro do Mato Grosso do Sul, vamos lá. O que eu preparei para te ajudar aqui no nosso encontro de hoje no canal do Vale? O que eu preparei? Conteúdo de análise sintática. É o termo, né, vamos dizer assim, os termos do período simples da análise sintática que envolve o contexto da oração. E a gente sabe que nós temos na análise sintática o período simples e o período composto, não é verdade? Pois é, e a gente precisa aprender a diferenciar, né? O período simples é aquele que dentro dele acontece apenas uma única ação, né? Dentro do período simples nós temos os termos da oração, que são os termos essenciais, os termos acessórios, os termos integrantes, e é sobre esses termos no nosso encontro aqui de hoje que nós vamos conversar. Então, olha só, sabendo sobre o período simples, que eu já falei, né, aquele período onde dentro dele acontece apenas uma única ação expressa por uma oração, não é verdade? Nós temos aqui o estudo do termo, ou melhor, dos termos essenciais da oração. Então, olha o que a professora Angélica vai dizer para você aí do outro lado. Nós temos os termos essenciais, temos os termos acessórios e temos os termos integrantes. Olha como funciona, tá vendo? Fácil não é, mas a gente vai dar conta. Quando você fala em termos essenciais, para pensar juntamente com a professora Angélica do lado de cá, né, no estúdio do Vale Concursos aqui com você, para raciocinar juntamente comigo o seguinte, que os termos essenciais nada mais é que a essência, né, da oração. A oração precisa desses termos essenciais. E aí, professora Angélica, quais são os termos essenciais que a oração precisa, porque forma a essência dela? A oração deve ter sujeito e predicado. Esses são os termos essenciais, eles compõem a oração, né? A essência da oração ali. Só que eu preciso te dizer o seguinte, que sempre, né, o termo essencial chamado de predicado acontecerá nas orações que você visualizar no período simples, né, na oração do período simples. O sujeito é um termo também essencial, mas nem sempre vai acontecer para você. Por exemplo, uma pegadinha de prova. O sujeito é um termo essencial, só que quando o contexto possui oração sem sujeito ou sujeito inexistente, o sujeito não vai aparecer ali para você, ele não existe. Ah, Angélica, professora, eu achei que sempre tinha que ter sujeito e sempre tinha que ter predicado. Não, um termo essencial que sempre vai acontecer nas orações é o predicado. O sujeito vai depender ali do contexto, né? Se o sujeito vai aparecer ou se o sujeito não vai aparecer. Mas vamos continuar aqui porque a gente tem muita coisa para a gente poder avaliar dentro desse campo de termos essenciais da oração. Olha só, nós vamos entender um pouco sobre o sujeito. Nós vamos identificar sujeito, estudar sujeito, porque isso é muito importante para a sua prova. A gente sabe hoje que a prova, né, as provas e os certames de Corpo de Bombeiros a nível nacional é como se fosse um Enem, né? Então cobra muita coisa. Então às vezes eles vão bem ali na situação mesmo para poder cobrar o que eles querem. Então em português é praticamente tudo, a gente sabe. E essas condições, principalmente atreladas à análise sintática, aos termos da oração, ao período simples, ao período composto, concordância, regência, vem com mais frequência em prova. Então, olha o que a professora Angélica vai explicar para você não cair nas pegadinhas de provas aí, que acontecerem relacionadas à classificação do sujeito. Olha só, nós entendemos
é que o sujeito possui várias classificações. A gente tem várias classificações aqui, não é verdade? E não parou aqui não, né? A gente continua, olha só, tem várias classificações. Então vamos entender, primeiramente, o sujeito quando ele é simples. Bom, a gente precisa saber o seguinte, primeiro a gente precisa identificar o sujeito para depois a gente poder classificá-lo dentro do contexto. Nós identificamos o sujeito numa primeira instância, depois nós classificamos esse sujeito. Então, olha o que nós temos aqui. Quando eu quero saber onde está o sujeito, eu preciso entender isso, né? O sujeito, tem gente que fala assim, professora, o sujeito ele acontece só no início da oração, não é verdade? Ah, professora, eu já aprendi assim, o sujeito ele sempre acontece no início da oração ali. É aquele que pratica ou que sofre uma ação. Negativo. O sujeito ele não acontece sempre no início da oração. O sujeito ele pode acontecer em qualquer lugar dela. O que nós, sim, ele pratica e sofre a ação, ok. Mas ele pode acontecer em qualquer lugar dela. Então, a gente precisa quebrar esse rótulo, esse clichê que a gente traz, às vezes, da escola. Ah, o sujeito só vai acontecer no início do negócio. Não. Ele pode acontecer no início, ele pode acontecer no meio, ele pode acontecer no fim. O que nós temos que saber, aprender a fazer é identificar o sujeito, achar onde ele está. Por exemplo, olha só, por exemplo, quando você pergunta para o verbo, você acha o sujeito, né? Então, você tem aqui, ó, as rosas têm espinhos. Eu vou perguntar para o verbo. Eu tenho sempre que fazer a pergunta para o verbo para que eu possa identificar o sujeito. E aí, eu vou entender que ele pode acontecer em qualquer lugar ali do contexto. Olha só, por exemplo, as rosas têm espinhos. Eu vou perguntar para o sujeito, porque suponhamos que eu não saiba ali onde está o sujeito, quem é o sujeito, né? Então, eu vou perguntar, o que é que tem? É as rosas ou espinhos que tem? As rosas, né? Porque as rosas têm espinhos. Então, eu entendo que é as rosas que pratica a ação de ter alguma coisa. Beleza, achei o sujeito. Ah, o sujeito ali é as rosas. Agora, eu vou olhar. Ah, aquele apareceu no início do contexto. Beleza. Mas ele poderia acontecer logo depois do verbo aqui. Ele poderia acontecer lá no final. Por exemplo, se eu modificasse esse contexto, ó, espinhos têm as rosas. Beleza. Aí eu vou fazer a pergunta, o que é que tem? É as rosas que continua tendo, tá vendo? Então, o que que acontece? As rosas agora já foi lá pro fim do contexto, não deixou de ser sujeito. Então, nós temos que quebrar esse rótulo de que o sujeito vai acontecer somente no início de uma oração, porque ele pode acontecer em qualquer lugar dela, ok? Pois é, muito cuidado com isso, tá? Aí, beleza, então você sabe que você precisa fazer a pergunta para o verbo para que você ache o sujeito, ache o sujeito ali. E achando o sujeito, né, você precisa entender ali as classificações dele. Porque a gente sabe que ele tem como núcleo um substantivo ou um pronome. Todo sujeito tem como núcleo, né, um substantivo ou um pronome. E você sabe que ou ele vai praticar ou ele vai sofrer. Só que nós vamos entender outras classificações. Por exemplo, quando é que o sujeito é simples? Você que está aí do outro lado, se preparando para, né, o CBMMS aí, não é verdade? Corpo de Bombeiro de Mato Grosso do Sul. Você sabe identificar o sujeito? A prova daqui a uns tempos acontece, não é verdade? A gente precisa gabaritar isso. E aí? Aí é o seguinte, olha só que legal. Você vai perguntar para o verbo, achou o sujeito, as rosas. O que é que tem as rosas? Por que o sujeito é classificado como simples aqui? Porque ele possui apenas um núcleo. Então, o sujeito, ele é simples, independente da posição dele no contexto, quando ele possui apenas um núcleo. Aí ele é simples. Então, beleza, eu achei as rosas aqui, eu sei que rosas é um substantivo, eu sei que esse sujeito, as rosas, só possuiu um substantivo ali como núcleo, então ele é qualificado, classificado como sujeito simples. Agora a professora Angélica vai te fazer associar de melhor forma o sujeito composto. Olha só como acontece. Eu tenho ali, o burro e o cavalo nadavam ao lado da canoa. Olha só. Eu vou fazer a pergunta para identificar o sujeito. O que é que nadavam? Olha que eu tenho que perguntar para o verbo, olha. O que é que nadavam? Quem é que nadavam? Aí eu tive a resposta, né? O burro e o cavalo. Ok, eu tive essa resposta aqui. Beleza, então o burro e o cavalo é o meu sujeito. Agora, por que é que esse meu sujeito é classificado como sujeito composto, professora Angélica? Porque
ele possui mais de um núcleo. Se você parar para avaliar, eu já te expliquei aqui no início da nossa aula, do nosso encontro aqui, o seguinte, que os núcleos de um sujeito podem ser, né, as classes que exercem função de núcleo do sujeito, é um substantivo ou um pronome. Beleza. Então, aqui no burro e o cavalo, eu achei quantos substantivos ou quantos pronomes? Eu achei 2. Eu achei a palavra burro e achei a palavra cavalo. Então, essas duas palavras que eu achei são os substantivos e exercem função de núcleo de sujeito. Tá vendo como funciona? Pois é, aí o que que acontece? Olha só, o que que acontece? Como elas exercem função de núcleo de um sujeito, eu tenho ali o quê? Um sujeito composto, porque dentro daquele meu sujeito ali, o sujeito todo é o burro e o cavalo, tá? Cuidado. Eu identifico esse sujeito como sendo composto pela situação de ter 2 núcleos, 2 ou mais núcleos, né? Substantivo, substantivo, olha só. Tá vendo? Então, quando tem 2 ou mais núcleos, eu entendo que o sujeito é composto, ok? Beleza. Aí eu vou para o sujeito expresso. Olha só. O que é um sujeito expresso? Se você não sabe, porque às vezes a gente sai do ensino médio, tá? Vou te explicar uma situação. Onde nós não entendemos, a gente não lembra, a gente não conheceu, né? Nós não conhecemos todos esses sujeitos. Ou às vezes a professora estava explicando, a gente estava olhando ali, né, pro garotinho bacana que estava na nossa sala de aula, né? Ou a gente estava olhando ali para a saia da coleguinha, não é verdade? Então a gente passou assim, né? Nós passamos e não lembramos, não entendemos esse sujeito que a professora Angélica vai conversar com você agora, que é o sujeito expresso. Então, o que acontece? Olha só, quando o sujeito é expresso, e existe esse tipo de sujeito, quando ele é classificado como sujeito expresso, olha que legal, ele simplesmente vai acontecer no contexto. Ué, professora, mas peraí, eu sairei hoje, beleza, quem é que sairei? Eu. Achei o sujeito, professora, achei. Então, ele é expresso por isso? Ele é expresso, o sujeito eu aqui, ó, é expresso por quê? Porque ele está visível para você. Entende? Você consegue visualizá-lo dentro do contexto. Ué, professora, mas se o sujeito é simples aqui e o sujeito é composto aqui, eu também consegui visualizar esse sujeito? Conseguiu. Então, quando você consegue visualizar, só pelo fato de você ter conseguido visualizar, o sujeito é expresso. Tá vendo? Aí, quando ele tem um núcleo só, ele é expresso e simples. Quando ele tem mais de um núcleo, ele é expresso e composto. Olha que coisa bacaníssima da gente estudar aqui. Olha que interessante, tá vendo? Se o sujeito é simples e é composto, você viu o sujeito ali, está visível para você, também vai ser expresso, ok? Pois é. Aí a gente vai para o sujeito agente. Outro tipo de sujeito que eu não sei se você recorda, esse sujeito aqui para fazer a sua prova aí futuramente. Então, o que acontece? Olha, o sujeito ele é agente quando ele pratica uma ação. Nós já conversamos aqui no início, quando o sujeito pratica, sofre na condição dele ser praticante ou dele sofrer uma ação. Então, quando o sujeito pratica uma ação, ele é considerado um sujeito agente. Olha só. Então, vamos entender isso, tá? Esse sujeito agente. Olha, o Nilo fertiliza o Egito. Para tudo e pergunta para o verbo. O que é que fertiliza? Ou, quem é que fertiliza? Eu estou perguntando para o verbo, tá vendo? Aí eu tive como resposta aqui o quê? O Nilo. Não é verdade? Pois é, então o Nilo fertilizou ou fertiliza o Egito. Ok, então quando acontece isso, né, de eu ter um sujeito que está praticando a ação, olha, o Nilo está praticando a ação de fertilizar o Egito. Então, quando eu tenho um sujeito que ele vai praticar uma ação, ele é sujeito agente. Olha só, professora Angélica, você não explicou, professora, mas eu estou entendendo o seguinte, o Nilo aqui, né, ele é um sujeito agente, porque ele está praticando a ação de fertilizar. Mas ele também, professora, pode ser um sujeito expresso, porque eu estou vendo o sujeito no contexto. E isso pode também ser expresso. Ah, professora, mas o Nilo também pode ser um sujeito simples, porque só teve um único núcleo. Sim, e é isso que às vezes nos travam em condição de prova, tá? Porque a gente vai só pensando, o Nilo é um sujeito agente. Mas peraí, ele é agente porque ele pratica. Ele teve só um núcleo? Então ele é um sujeito simples também.
Ah, eu estou visualizando? Aham, então ele é um sujeito expresso também. É isso que a gente tem que associar. É isso que nós temos que entender, porque pode acontecer que na prova nos peça mais de uma classificação para o sujeito. E nós temos que entender isso aqui, ok? Pois é, então nesse pequeno momento, nesse rápido encontro nosso aqui, nós vamos entender isso, trabalhar isso e modificar a nossa história na nossa condição de prova. Então, olha só, o criminoso é atormentado pelo remorso agora. Preste atenção no sujeito considerado paciente. O que é um sujeito paciente? É aquele que sofre, né? Pois é, então eu paro e visualizo. Olha, quem é que é atormentado pelo remorso, né? O criminoso. Beleza, ele é um sujeito paciente porque ele está sofrendo a ação de ser atormentado por alguém ou por alguma coisa. Beleza, está sofrendo a ação? Sujeito paciente, tá. Mas olha que esse sujeito aqui, além dele ser paciente, ele também está visível para mim e para você, porque eu consigo visualizá-lo aqui, né? Então ele também é um sujeito expresso. Ah, quantos núcleos ele teve para eu classificá-lo também como simples ou composto? Tá vendo que legal? São essas várias classificações, eu repito isso aqui, que você precisa entender para não cair em pegadinha em condição de prova. Porque se te pede uma classificação só, amém. Mas se te pede 2, 3, igual a gente está visualizando até 3 classificações para um mesmo sujeito, aí a coisa começa a complicar, né? A gente tem que ir avaliando por partes para entender e gabaritar a nossa questão ali. Então, olha só, agora nós vamos para o sujeito reflexivo, vamos falar assim, né? Porque é aquele que pratica e sofre a mesma ação. Ele é agente paciente numa mesma situação. Então, a gente até considera como sendo um sujeito reflexivo, né? O que vai acontecer? Ele vai praticar e sofrer a mesma ação que ele praticou. Olha, o operário feriu-se durante o trabalho. Quem é que praticou a ação e sofreu de ferir durante o trabalho, de se ferir durante o trabalho? O paciente, ou melhor, o operário, desculpe-me, o operário. Então, o que acontece? Estou falando do paciente, eu estou pensando lá no hospital, né? Pois é, o operário, o que aconteceu? Ele praticou a ação e sofreu a mesma ação, tá vendo? Então, ele praticou e recebeu a mesma ação. Então, ele é um sujeito agente paciente. Além disso, de ele ser um sujeito reflexivo, né, agente paciente ali, eu tenho que observar se ele está visível, porque ele também pode ser expresso. Eu tenho que observar quantos núcleos ele tem, para saber, né, se ele é simples ou composto. Então, tudo isso aí vai entrando em órbita. Tá vendo como a gente precisa praticar? Português é lindo. Você que está aí do outro lado, que se prepara para o concurso público, né, do Corpo de Bombeiros aí do Mato Grosso do Sul, precisa entender isso. A gente tem que comer português com o que há de mais gostoso aí nas nossas refeições diárias, não é verdade? Pois é, então vamos continuar. Olha só. A gente tem aqui, agora, 3 classificações que são particularidades. São as maiores pegadinhas de provas, né, no que diz respeito ao estudo do sujeito, envolve o sujeito aí, são as maiores pegadinhas de prova, que é o sujeito oculto, também podendo ser chamado de implícito, elíptico, desinencial, tá vendo? Pois é. Então, nós temos o sujeito oculto, e recebendo esses outros nomes que eu disse para você aqui agora, oculto, implícito, elíptico, desinencial, né? Nós temos o sujeito indeterminado, e nós temos o sujeito inexistente, também conhecido como oração sem sujeito. Esses 3 são particularidades, tá, de prova pra gente. Então, se tem alguma coisa do sujeito que você que vai fazer a prova do Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul tem que saber, tem que lembrar as particularidades que existem aqui dentro. Porque tudo que a gente falou aqui agora, mamão com açúcar, né? Agora aqui começamos a chorar e a mãe começa a não nos visualizar, não é assim? Pois é, então olha só. O que é o sujeito oculto? É aquele que vai esconder de você, esconder de mim lá na prova, tá? Ele não vai aparecer visível pra gente, não. Olha que terror. Ele não aparece visível, ele está oculto, está brincando de pique-esconde com a gente. De esconde aí, seja aí como você conhece a brincadeira. Então, o que acontece? Primeira coisa, você não vai visualizar o sujeito ali, não. Ele não está expresso pra gente, ele está oculto. Ele é implícito, elíptico, desinencial. Tá vendo? Não apareceu visível pra gente. Ele está brincando com a gente, estando escondido atrás de quem? Do verbo. Olha só. Então, ele esconde atrás do verbo, brincando com a gente. Ah, tá, viajarei amanhã. Mas você consegue identificá-lo. Olha, quem é que viajarei? Você vai perguntar pro verbo e vai conseguir identificar. Quem é que viajarei? Opa, eu. Eu viajarei amanhã. Pois é, você viu? Ele não aconteceu visível aqui, mas você conseguiu identificá-lo
escondido atrás do verbo. Essa é a moral do sujeito oculto, né? Então, a gente, como particularidade de prova, anote aí, porque a professora Angélica tem uma dica importantíssima para você. Primeiro, antes da dica, se você está aqui me assistindo e ainda não adquiriu o preparatório para o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, a professora Angélica te convida, o conteúdo está maravilhoso, com muita qualidade, isso aqui sendo isso e outras condições, todas as outras, né, sendo explícitas aí de uma forma muito bacana para você, tá? Conteúdo de fácil entendimento, vale muito a pena você adquirir o nosso preparatório no Vale Concursos aí, beleza? Aí você vai para a regra, olha só, pro bizu de prova. Quando você tem sujeito oculto, você encontra escondido atrás do verbo o pronome eu, o pronome tu, ele ou ela, nós e vós. Eles ou elas, quando você associa isso escondido atrás do verbo, o pronome eles ou elas, você não tem sujeito oculto. Então, aguenta as pontas aí que eu vou te explicar. Quando você tem sujeito oculto, você tem escondido atrás do verbo eu, tu, ele e ela, nós e vós. Aí você achou um desses escondido atrás do verbo, sujeito oculto no contexto. Agora, quando você acha escondido atrás do verbo, tá? O pronome eles ou elas, entenda você que você está diante de uma nova classificação do sujeito indeterminado. Uai, professora, olha aqui. Atropelaram um policial hoje de manhã. Olha o que você tem aqui. Aí você visualiza, atropelaram um policial hoje de manhã. Uai, não tem sujeito expresso ali não, deixa eu saber se ele é oculto, se ele é indeterminado então. Aí eu vou perguntar para o verbo, olha, quem é que atropelaram um policial? Eles atropelaram o policial. Entendi. Então tá. Então eu achei escondido atrás do verbo o pronome eles. Quando eu acho escondido atrás do verbo o pronome eles ou elas, e é o que eu disse agora, o sujeito não é oculto como a gente imagina que seja. O sujeito passa a ser indeterminado e eu vou te explicar o porquê. Porque você sabe quem sou eu, quem é tu, quem é ele ou ela, quem somos nós e quem são vós. Agora, né, quando o sujeito é oculto. Agora, quando o sujeito é indeterminado, você pode não saber quem são todos eles, quem são todas elas. Tá vendo como funciona? Por isso, por esse motivo, por essa razão, que quando nós temos escondido atrás do verbo, né, o pronome eles ou elas, o sujeito é indeterminado e não um sujeito oculto. Tá vendo como funciona? Beleza, então. Aí a outra particularidade, quando nós temos sujeito, né, classificado ali como indeterminado, é nós termos o verbo mais o se, tá? O verbo no singular mais o se, e logo depois do se ali acontecer uma preposição ou um advérbio. É outra pegadinha de prova. Então, se você visualizou ali, vive-se bem aqui. Tá, professora, eu visualizei o verbo mais o se. O verbo está no singular? Está. Verbo no singular mais o se. E depois desse se, você visualizar preposição ou advérbio, fecha e entenda que a condição que você está diante de um sujeito indeterminado também. Verbo mais o se, depois do verbo no singular. Mais o se, depois do se ali, preposição ou advérbio. Então esse verbo no singular mais o se, sujeito indeterminado de cabeça, ok? Beleza. Aí a gente vai para a classificação do quê? Do sujeito inexistente agora. Também conhecido como oração sem sujeito, né? Nesse contexto aqui, o sujeito não aparece. Nós já comentamos sobre ele no início do nosso encontro aqui no canal, né? Nessa situação, o quê? O sujeito não aparece. Ele não existe ali dentro. Ele não vai aparecer porque ele não existe. Não é porque ele está oculto, é porque ele não existe. Tá vendo? E aí, nós temos que entender o quê? Que nós estamos diante de várias situações de prova aqui. A primeira é o seguinte, quando você bate o olho, você bateu o olho, observou ali o verbo haver, viu o verbo haver ali, não tem sujeito visível dentro do contexto, tá? Não existe sujeito visível aqui, você não conseguiu ver nada como sendo sujeito ali. E você está diante do verbo haver, pega ele e substitui pelo verbo existir. Se nesse troca-troca o contexto tiver sentido, beleza.
por causa desse verbo haver com o sentido de existir, você está diante de um contexto sem sujeito, de uma oração sem sujeito, tá vendo? De um sujeito inexistente. Aqui, ó, há plantas venenosas aqui. Ah, tá, não existe sujeito visível, porque o que é que há? Não é plantas venenosas que há. Eu vou pegar o verbo haver aqui e vou trocar por existir. Ah, tá, há plantas venenosas aqui, existem plantas venenosas aqui. Ah, deu certo. Então, beleza. Ali, o meu contexto não tem sujeito dentro dele. Então, ali é uma oração sem sujeito, porque eu peguei o verbo haver, troquei por existir, olha que legal. E o contexto teve sentido completo. Então, não há sujeito ali dentro. Beleza? Ah, professora, então se não há sujeito, o que acontece aqui? É o predicado, é aquele termo que sempre tem que acontecer dentro das orações. Lembra que eu falei? O predicado sempre vai acontecer, o sujeito nem sempre. E aqui é o caso do sujeito que nem sempre existe, né? Pois é. Aí eu tenho aqui, olha, era 15 de março quando nasci. O verbo ser, assim como alguns outros verbos, tá? Dentro da gramática da língua portuguesa, quando depois deles, no singular, acontece algo que é um advérbio ou uma expressão adverbial, eu também tenho a situação de um sujeito inexistente. Olha, era 15 de março quando nasci. E isso é fato, meu aniversário todo dia 15 de março, né? Então, o que acontece aqui? Verbo ser, assim como alguns outros também, por isso que eu já te convidei a adquirir o nosso preparatório, estudar com qualidade, porque as regras estão muito bem explícitas para você. Se você também tem, professora, eu só tenho dificuldade em português, eu consigo fazer todas as outras disciplinas bacanas. Beleza, nós temos na plataforma do Vale Concursos a disciplina de língua portuguesa sendo ofertada para você com preço muito bacana, vale muito a pena você estudar. Se você tem facilidade com as outras disciplinas, agarra só em português, temos a disciplina de língua portuguesa de forma isolada para você também adquirir, e se dar muito bem aí, beleza? Nos concursos públicos. Então, o verbo ser aqui veio seguido de uma expressão adverbial, o verbo ser está no singular, beleza, oração sem sujeito, sujeito inexistente. Há verbos que exprimem fenômenos da natureza, olha ali, no sentido real, tá? Porque tem particularidade quando o sentido é figurado. Por isso que você vai adquirir o nosso preparatório e estudar com qualidade. Quando o verbo exprime fenômeno da natureza no sentido real, também existe o quê? A situação do sujeito ser inexistente no contexto, ok? E aí a gente tem a última, o último evento aí, o último exemplo aí, onde nós sabemos que também terá sujeito inexistente, sujeito não acontecerá ali, é quando você tiver os verbos bastar ou chegar seguidos de preposição dentro do contexto, indicando ordem. Basta de conversa, chega de bagunça, basta de confusão, chega de promessas. Tá vendo como funciona? Pois é. Então, aí, pra gente finalizar, uma vez que a gente estudou o sujeito de forma muito detalhada, você precisa entender, ainda voltando para os termos, essenciais da oração, que uma vez que você identifica o sujeito, classifica, como a gente fez aqui, todas as classificações do sujeito, e você, sob a classificação, identificou ali, restringiu o sujeito, identificou, todo o resto do contexto se chama predicado. Tá vendo como funciona? Lembrando, quando o sujeito é oculto, quando ele é indeterminado e quando ele é inexistente, a única coisa que você vai visualizar dentro ali do contexto explícito para você é o predicado, ok? Pois é, então a professora Angélica deseja a você que está aí do outro lado, ótimo estudo, viu? Espero que você já tenha adquirido o nosso preparatório, se não adquiriu, vai adquirir, ainda dá tempo, tá? Quero que você estude com muita qualidade, porque se Deus quiser, a aprovação será garantida. Beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro aqui no canal do Vale Concurso, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui!